Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada por mais essa semana, obrigada por mais esse ensinamento que vamos ter aqui. Obrigada porque o Senhor já tem sobre as nossas vidas uma palavra que o Senhor mesmo liberou e por isso estamos de pé. Continua, Senhor, abençoando cada um que entrou aqui nessa sala. Agora, Senhor, eu te peço, Pai, toma Zita Guimarães, Senhor, sobre as tuas mãos, que ela seja canal do teu fluir mais uma vez para abençoar a minha vida e a vida dos meus irmãos e aqueles que vão escutar mais tarde. Continua conosco, é o que eu te peço nessa manhã de glória, de renovo, de restauração, de santificação, em nome de Jesus. Amém. Zita Guimarães, vem para cá, minha irmã, fala conosco. Amém, amém. Bom dia a todos. Graça e paz. Mais uma quarta estratégia, né? Para quem não me conhece, eu sou Zita Guimarães, falo aqui de Manaus, Amazonas. Então é com muita alegria, muita gratidão no meu coração, porque o Senhor nos dá a oportunidade de a cada dia levar a sua palavra, né? Ele falou, é o id do Senhor, e a gente precisa, aqui na sala do transbordo, a gente precisa transbordar a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Então, hoje, na quarta estratégia, né, o tema dessa mensagem é o princípio da honra. Hoje eu quero falar sobre honra, sobre a gente vê muitas vezes as pessoas dizem assim: "Ah, eu fui abençoado porque alguém me honrou e eu fui abençoado". Mas Deus ele fala assim que a gente precisa honrá-lo a Deus e a Deus precisa ser abençoado. Não, quem é abençoado é aquele que honra, é aquele que honra é que é abençoado. Então, a mensagem de hoje está em Provérbios, capítulo 3, no versículo 9. A gente já estudou, mas a gente vai continuar estudando, porque é algo que Deus vem trazendo à nossa mente, ao nosso. Que é o princípio, é algo assim que é princípio. Jesus falava muito sobre honrar o Pai, e aqui a gente está falando de alguém, né, que realmente era a pessoa que mais rica aqui dessa terra, né, que está falando de Salomão, que é alguém que pode contar o segredo da sua riqueza, da sua prosperidade, de tudo aquilo que ele vivia aqui nessa terra. Então, o 9 diz assim: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Se parasse aqui e a gente obedecesse, nossa, a gente já estava no caminho. Mas ele ainda vai continuando dizendo: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Esse é o segredo de quem honra, de quem dá honra ao Senhor, que era justamente o que Salomão nos ensina aqui, para que nós possamos ter os nossos celeiros cheios, para que nós possamos ter vinho aqui aos nossos lagares. Então, a gente vê aqui que honra. O que que significa honra? Então, honra, significa distinguir, significa separar, significa dar o primeiro lugar, primeiro pensamento, aquilo que você quer fazer, primeiro você busca ele. Então, é algo que a gente aprende com Salomão, que ele fazia os sacrifícios, ele honrava a Deus, não precisava ninguém pedir, era algo dele, assim, era algo de dentro para fora, era algo que ele tinha o prazer de honrar, independente do que pudesse acontecer, do que pudesse o Senhor pudesse fazer, mas o Senhor disse que isso, e você fazendo, você honrando alguém, os seus celeiros automaticamente honrando ao Senhor, os seus celeiros automaticamente serão fechados, abertos, serão cheios, quer dizer, serão cheios. Então você precisa honrar ao Senhor, para que os seus recursos, para que você tenha prosperidade, para que você tenha uma vida longa, como ele vai falando nesse capítulo. Então, honrar ao Senhor é aquele que você dá o primeiro, a primeira oração, o primeiro pensamento,
é uma honra que você dá ao Senhor. Com os seus recursos, né, com os seus bens, tem muitas vezes que fala com os seus bens. E o que que é bens? O que que seria bens? Por que que nós precisamos honrar a Deus, honrar ao Senhor com nossos bens? Os nossos bens é tudo aquilo que nós temos, é a nossa casa, é o carro, é a moto, é a nossa casa, é o nosso, tudo que nós temos aqui na terra de bens é do Senhor. O Salmo 24, no versículo 1, ele diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, tudo é do Senhor. Tudo que nós temos aqui nessa terra é do Senhor. Por isso, a gente não tem que se apegar em coisas terrenas, em bens terrenos, porque vai ficar. A gente vê até Jesus falando que sobre essas riquezas terrenas, que são riquezas injustas. Então, a vontade de Deus para a nossa vida, e que Salomão nos ensina, é justamente para que a gente possa, que a gente venha, honrar ao Senhor com os nossos bens, aqui, a gente não se prender às coisas materiais, mas a gente ter gratidão ao Senhor, porque é Ele que nos dá. Então, isso são bens que o Senhor quer que a gente honre ao Senhor. E aí ele fala, e com as primícias de todas as suas rendas, ou colheita, em algumas versões. E essa primícia é toda primeiro, seja o primeiro recurso que você recebe, seja o primeiro da sua colheita, seja tudo o primeiro, é para o Senhor, é para Ele que Ele pede, é para Ele que Ele quer. E por que que Ele pede o nosso bem? Porque Ele escolheu, é algo que Ele é, nos ensina a fazer. Então, se Ele escolheu o recurso, não é um copo com água que Ele quer. Não é uma outra coisa que eu vou dar, é como recurso. É como recurso que eu preciso honrar ao Senhor. Então, a honra, né? Eu entregando o primeiro princípio, eu estou ali protegendo a minha casa, protegendo tudo que me pertence. Eu estou repreendendo os espíritos ministradores, devoradores dessa terra, na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida da minha família. E por isso ele fala: e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Então, há uma recompensa para quando eu honro ao Senhor. Há uma recompensa para a minha vida e para a sua vida. Então, Ele só quer que nós venhamos obedecer. Obediência é a base, é o temor ao Senhor, é a confiança no Senhor. Então, a gente vê que o quanto Deus ele tem nos ensinado sobre honrar e sobre obedecer ao Senhor. Então, como ele fala aqui, né? Que ele vai muito além de nós fazer só porque ele está pedindo, só porque ele está falando. Como eu falei, Salomão, ele fazia muito além. Se vamos fazer um sacrifício, ele é o que mais ele dava. E ele dava com muita alegria. A gente vê lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, que Paulo está falando assim, para que todos contribuam, sempre a gente fala, né, na hora da oferta, que nós viemos contribuir com muita alegria, aquilo que propôs no seu coração. Mas ele não está falando de dízimo, não está dizimando de dizimar e ofertar, mas ele está falando de caridade, de ofertar com alegria, de ser alguém disponível ali para prosperar, para ser abençoado. Então ele fala que é muito além essa honra que a gente dá, que é muito além do que uma obrigatoriedade, uma obrigação. É algo do nosso coração. É algo que vem de dentro para fora. É uma gratidão a Deus. É quando nós somos gratos, porque nós não damos para receber, nós damos porque nós já recebemos, porque o Senhor já nos deu.
E se Ele já nos deu, eu vou ofertar ao Senhor, porque eu entendo que foi Ele que me deu, senão eu não tinha como, né? Eu não tinha como conseguir. Como ele fala no versículo 5, ele diz: confia no Senhor. Confia no Senhor. O versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, não ache que você não precisa de Deus para adquirir aqueles recursos. Aquilo que você tem é porque Deus te deu, é porque Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência, Deus te deu entendimento. Então, nós precisamos, a nossa gratidão a Deus é honrando ao Senhor. Então, quando a gente honra a Ele com os nossos recursos, com os nossos bens, a gente está obedecendo a palavra. A gente está obedecendo uma parte da palavra. E sobre bens materiais aqui nessa terra, que Deus quer que nós tenhamos, sim, é a vontade de Deus que nós venhamos viver uma vida próspera aqui nessa terra, abençoada por Ele, de acordo com o que a palavra dele nos ensina. Deus ele não chamou ninguém para ser rico aqui nessa terra, mas ele enriquece, enriquece. Ele enriquece, mas não é para ficar só para você. É para você ajudar a obra. É para você enviar missionário. É para você ajudar aquele que tá caído, aquele pobrezinho que não tem condição. É para isso que Deus te dá. Então, você precisa ser uma atalaia. Você precisa ser alguém que de você vai para outro. É por isso que Deus te dá. E Deus só dá para aquele que tem um coração voluntário, aquele um coração que realmente se confia, ele sabe que se ele colocar dinheiro na mão daquela pessoa, ela não vai, como diz Tiago, por seu bel prazer, mas ela vai procurar fazer algo na obra, perguntar o que está precisando, em que eu posso ajudar. Então, é isso. Então, por isso que ele diz, você precisa confiar no Senhor. No versículo 4 ele diz assim: você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. A gente precisa ter a aprovação de Deus? Sim, mas também a gente precisa ter a aprovação de homens. A gente tem estudado sobre isso, sobre a gente não tocar trombeta por aquilo que a gente faz. Deixa Deus fazer, deixa Deus te elogiar, deixa Deus mostrar que você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Deixa ele dizer que ele pode confiar em você uma oração, um pedido, contar um segredo que você vai orar, que você vai ser aquela pessoa que vai ter como uma palavra para ajudar. Deixa Deus fazer. Então é isso que ele quer nos ensinar nessa manhã, porque a honra é algo que a gente move o coração de Deus. Em João, no capítulo 8, no versículo 49, os fariseus ficavam dizendo que que Jesus, ele estava cheio de demônio, por isso que ele estava curando. E Jesus diz assim: não, eu não tenho demônio, eu honro meu Pai. Então, olha o segredo da honra: honrar ao Pai, honrar ao Senhor. E de que forma eu posso honrar ao Senhor, sendo que Ele não precisa de dinheiro, Ele não precisa dos meus bens, Ele é o dono do ouro e da prata, então eu não preciso, Deus não precisa, realmente, Deus ele não precisa, mas aquele que Ele colocou aqui nessa terra como os nossos pastores, os nossos mestres, os nossos líderes, essas pessoas que estão a serviço de Jesus, elas precisam. Então, muitas vezes a gente acha que porque o pastor trabalha, porque o pastor tem uma casa bonita, tem um carro bonito, ele merece. Ele merece porque ele honra ao Senhor e o Senhor dá para ele. Mas o Senhor quer usar quem? Eu e você, a igreja dele. Para quê? Para que nós venhamos a abençoá-lo, abençoar os nossos pastores, abençoar a casa do tesouro, nós levarmos os nossos recursos, a nossa primícia. Ele pede, ele fala.
na sua palavra, né, em Malaquias 3:10, sobre a gente trazer os dízimos na casa do Senhor, né, para que haja mantimento nessa casa. E então ele aí vai dando o que ele vai fazer, né? Faça a prova de mim, se eu não abro a janela do céu e der uma bênção sem medida. Então ele pede 10%. É 10, isso é o mínimo. E 10% significa 10 mais, 10 mais. Então, esse é o mínimo que você pode dar, que ele estipulou. Então, aí, mas quando acontece algo na nossa vida, qual primeiro? A gente vê que é tanto espiritual, que é algo que às vezes a gente diz assim, ah, mas 10% é muito, né? Mas se você fosse viver com esses 10%, será que você conseguiria? Mas esses 10% você tem que levar na casa do tesouro, para que haja mantimento, para que haja ali, né, que é o que a Bíblia nos ensina, para que seja o mantimento na época do Antigo Testamento dos levitas, né, dos pastores, dos líderes, daqueles que estão ensinando a palavra, e para aqueles que hoje em dia nem a gente nem usa mais para isso, a gente usa para pagar água, para pagar luz, internet, para pagar, para dar um conforto, para comprar uma poltrona, algo assim, para dar um conforto melhor para os membros. E aqueles que podem, muitas vezes não entendem dessa forma, porque a gente vê muita gente falando o contrário daquilo que é princípio, porque é princípio, é o que é desde o princípio. A gente vê que em Gênesis já está falando sobre isso, sobre honrar ao Senhor. A gente tem a vida de Caim e Abel, né, sobre o que eles levaram para ofertar ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, porque a gente vê na palavra que Abel, ele pegou o melhor, ele pegou o que era bom, ele pegou aquele primeiro para levar, para dar ao Senhor. E aí o Caim, por que que Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque justamente ele deu aquilo que sobrou, aquilo que, eu já paguei todas as contas, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora sobre isso aqui eu vou levar para Deus. Deus não recebe. Deus não recebe, porque Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer que você tenha essa honra, que você separa primeiro para Ele, o melhor para Ele. Até a gente compara com um bolo. Você tira a melhor fatia para aquela pessoa que mais você admira, mas é aquela pessoa que você quer honrar, que você tem algo diferente por aquela pessoa. Então, é isso que Deus quer. Por isso que Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. E a gente sabe da história, o que aconteceu, o que Caim fez depois com Abel. Então, ali a gente vê um exemplo de quem honra, de quem não honra, de quem está fazendo de qualquer jeito. Então, por que que o Senhor, Ele quer que nós venhamos honrá-lo a Ele? Porque é um compromisso na obra de Deus e a confiança da sua provisão. Nós precisamos confiar em Deus, que não vai faltar. Não vai faltar se você pega ali a primeira parte do seu bem, do seu recurso e entregar primeiro na mão de Deus, pode ter certeza, pode confiar que não vai faltar. Ele fala, ele dá a sua palavra. E como que ele vai fazer? Vai cair dinheiro do céu? Não, mas ele vai nos dar sabedoria. E ele pode muito bem falar com alguém, trazer aquilo que você precisa. Porque ele não dá aquilo que nós desejamos, ele dá aquilo que nós precisamos, porque é necessário para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, a gente só é desejo. Você vai numa loja, e naquele momento você desejou aquela roupa, por exemplo, e depois você chega em casa, você nem quer, nem gostou. Parece que o espelho lá da loja era diferente da sua casa. Parece que lá você pareceu tão bonito, agora nem está mais bonito. E aí você, isso era só um desejo. Deus, ele não quer isso para você. Não quer que você use os seus recursos porque vai faltar para outra coisa. Então, ele vai nos dando sabedoria e entendimento para que nós possamos usar os 90% que fica para nós com sabedoria,
porque os 10% que nós precisamos dizimar não é nosso. Nós não pagamos e nós apenas devolvemos aquilo que não é nosso, porque ele já diz: eu dou 100% para vocês, mas é só 10% eu quero. É que 10% é para o Senhor. Eu honro ao Senhor com meus 10%, com aquilo que ele já me deu. E ele me deu para quê? Por que que ele pede que eu dê? Para que eu seja abençoada, para que você seja abençoado cada vez mais, para que o Senhor possa multiplicar aquilo que você já tem. Você vai ter certeza de que aquilo que você sendo fiel, você vai ter a confiança. E você pode fazer prova, como ele diz, farei fazer prova de mim. Se eu não abro a janela do céu e derramo uma bênção tal, sem medida, recalcada, sacudida, mas é através da nossa honra ao Senhor, da nossa confiança, da nossa fé em Jesus. Ele quer fazer isso para a nossa vida. Ele só não quer que a gente fique preso nos recursos, nos bens materiais. A gente vê o que aconteceu com aquele jovem que chegou com Jesus. Jesus, eu conheço todos os mandamentos, mas falta alguma coisa ainda para me ser salvo? Jesus olhou para ele e disse: venda tudo o que você tem, vende tudo e me segue. É claro que Deus não ia deixar aquele homem, Jesus não ia deixar aquele homem viver na pobreza, mas ele ia conhecer uma outra riqueza que era muito além do que aquela de dinheiro. Tem aquela frase que diz assim: a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. E é isso, o que que adianta ter dinheiro e não ter saúde? O que que adianta ter dinheiro e não ter sono? O que que adianta ter uma casa, uma riqueza tão grande e não ter saúde para desfrutar? Então a gente precisa da bênção que está lá em Provérbios 10:22, que é a bênção que enriquece e não acrescentam dores, que é algo que é a bênção que vem do Senhor. É essa bênção que Ele quer para os seus filhos, para cada um de nós. E é por isso que ele começa esse capítulo 3, ele começa assim: meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Através de quê? Eu preciso quê? Guardar os mandamentos, guardar os ensinamentos, guardar as instruções. Então, esse é o segredo da minha prosperidade terrena aqui nessa terra. Até o dia que Jesus me chamar, eu obedecendo. Isso não serve só para que eu possa desfrutar. Os meus filhos, os meus netos, a minha geração será bendita nessa terra. Quando eu obedeço a palavra, quando eu coloco essa palavra em prática, porque não adianta só conhecer a palavra, não adianta só falar da palavra, mas eu preciso viver a palavra, conhecendo e obedecendo. Então, é um ato, né? Quando você obedece a palavra, é um ato de generosidade que você deve ter, uma expressão de alegria, né? Quando você dizima, quando você oferta, é um ato que você dá assim com alegria e você já fica no outro mês com o que que eu vou dar, como é que eu vou fazer. Então, é algo que Deus se agrada quando você tem isso no seu coração. Eu sei que muitas vezes, hoje em dia, a gente vê a dureza do coração, porque isso é espiritual. Mas o dinheiro é espiritual. Quando você dá, você sente como se tivesse um alívio. Ah, eu consegui, graças a Deus, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente vê que aquelas pessoas realmente ficam presas. Parece que elas ficam assim, é, talvez com medo, né, que falte, tenha medo da falta, principalmente quem teve ali quem veio assim uma, de uma vida assim de escassez,
de dificuldade. A gente não teve esse ensinamento, né? Muita gente eu sei que não teve. Eu também não tive esse ensinamento de que você, a partir do momento que você confia no Senhor, que você pratica os ensinamentos do Senhor, Ele vai vir com recurso para você, Ele vai te dar essa vida longa, essa vida próspera, essa vida de paz. A gente não aprendeu, mas a partir do momento que a gente começa a aprender e começa a praticar, a gente começa a ver a mudança na nossa vida. Então a gente precisa praticar, a gente precisa ver, eu vou fazer um teste, digamos assim, eu vou fazer uma prova com o Senhor, porque Ele diz, farei prova de mim. Se eu não abro a janela, então faça. Faça sem duvidar. Faça sem ficar preocupado, ficar ansioso que vai faltar. Só faça. Eu estou só obedecendo a palavra. Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está vendo tudo. Os filhos dele estão vendo tudo, porque ele tem compromisso conosco. Ele fala na sua palavra. Então, quem tem compromisso com ele, quem tem aliança com ele, como ele falou para Abraão: Abraão, eu estou contigo, mas tu está comigo? Se tu estiver comigo, eu estou contigo. Então, com certeza, se a gente está obedecendo os mandamentos do Senhor, trazendo essa palavra para o nosso coração, e a gente vai duvidar do que ele pode fazer, alguém que a gente está até aprendendo que as maravilhas que o Senhor tem feito. E por que que essa confiança Deus não vai fazer na minha vida? Por que que vai fazer na vida do vizinho, na vida do outro, e não pode fazer na minha? Ele pode sim, ele faz. Porque não é eu orando, não é eu jejuando, que eu vou colher uva, que eu vou colher maçã, que eu vou colher banana. Não é dessa forma, mas é praticando, é semeando nessa área, nessa parte dos recursos, né, que o Senhor tem para nós prosperarmos aqui nessa terra, é realmente a gente semear. É semear. É você semear que você vai colher. O Senhor diz na sua palavra que Ele dá semente para plantar e pão para comer. Não coma a sua semente, mas plante a sua semente. E você já tem o pão, já tem a semente para plantar e você vai colher. E quanto mais você planta, mais você colhe. Por isso Paulo fala: aquele que contribui pouco, pouco vai colher. Aquele que semeia pouco, pouco colhe. Aquele que semeia muito, muito colhe. A gente pode dizer assim, é óbvio, né? Isso aí é claro, né? Isso é automaticamente, isso aí é fato de saber se mais eu planto, mais eu colho. Se eu menos planto, eu menos colho. Então, o segredo é esse da nossa prosperidade, da nossa riqueza terrena. Nós adquirimos aqui nessa terra, é nós semearmos com alegria no nosso coração, honrando ao Senhor com os nossos bens, com nossa primícia. Sempre o Senhor se agrada da sua primícia. Você quer agradar a Deus? Dê a sua primícia. Dê a primícia do seu dia. Dê a primícia dos seus recursos para que você prospere, para que você tenha paz, para que você tenha saúde, para que o Senhor você tenha sabedoria, para que o Senhor te dê entendimento daquilo que você venha fazer. Então a gente precisa ter essa confiança em Deus, porque é algo que Ele nos ensina e Ele quer fazer isso na nossa vida. Então, quando nós obedecemos, quando nós temos a certeza do Deus que nós servimos, que Ele pode fazer o infinitamente mais na nossa vida, a gente começa a experimentar, a gente começa a viver essa palavra que o Senhor tem para a nossa vida. Mas para isso, eu preciso obedecer, eu preciso praticar, eu preciso viver essa palavra. Então, que nós possamos, nesse dia, ou chamado hoje, poder estudar mais, poder praticar mais, poder viver isso que o Senhor tem nos ensinado. E nós vamos entender o quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Então,
Eu, praticamente, particularmente, eu tinha eu tinha, assim, eu ganhava muito, mas eu não tinha sabedoria, eu não tinha. E uma vez que eu pedia do Senhor, falava para o Senhor que eu queria entender por que que muitas vezes parecia, como diz a palavra, parecia que a gente colocava num saco furado. Parece que coloca lá e vai embora. E muitas vezes até mesmo dizimando e ofertando. Às vezes eu não entendia porque a pessoa era ofertante, dizimista, mas não era próspero, porque era algo que fazia de qualquer jeito. Mas não, você precisa ter um entendimento. Você precisa entender para praticar. Quando você começa a entender, as coisas começam a mudar de dentro para fora de você. E você vai ofertar e dizimar com entendimento. E quando você começa a fazer dessa forma, aí é quando algo acontece de diferente na sua vida. Então, a palavra de hoje é faça, né? Se você quer algo que nunca teve, faça algo que nunca fez. Honre ao Senhor com todos os seus bens, com todos os seus recursos, com a premissa daquilo que vem nas suas mãos. E você vai ver o quanto Deus vai te recompensar, porque Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de falar na sua palavra. Eita, obrigada, Zita, obrigada. Obrigada a você que esteve aqui comigo e aprendeu. Para muitos, uma lapada, e para aqueles que já entendem, a gente fica mais grato, porque sabe o quanto que o Senhor tem cuidado dessa área, né? É uma área tão difícil, mas quando a gente compreende, fica mais simples. Que o Senhor possa continuar falando no meu e no seu coração. Obrigada, Zita Guimarães. Eita, o princípio da honra, né, gente? O princípio da honra. Glória a Deus por isso. Ana Maria, ora pela vida de Zita, pela vida do pessoal da sala. Amém. Senhor, nos leva, Deus, a te honrar mais e mais. Nos dê graça, nos dê sabedoria, discernimento em tudo que a pastora Zita passou. Aqueles que estão aqui ouviram, aqueles que vão ouvir, Senhor, que sejam cada vez mais apaixonados pelo Senhor, que tenham prazer em te honrar, em te servir, em trazer a casa do tesouro mais e mais. Oh Deus, não tem melhor lugar, não tem melhor legado para deixar do que o do Senhor. Senhor, ela falou de sementes. Nos ensina, Pai, a plantar a semente de hoje e colher frutos e frutos, Deus. Ela falou, Senhor, me coloque à prova, são as tuas palavras, Senhor. Nos ensina, Pai, a ir muito mais além. Nos abençoa, assim como o Senhor abençoou a pastora Zita no dia de hoje, a te honrar hoje, amanhã e até enquanto tivermos fôlego de vida. Gratidão, Deus, pelo dia de hoje. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a família do transbordo, sobre a vida da pastora Zita e todos aqueles que aqui estão e aqueles que vão ouvir. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, beijo no seu coração, ficou gravado e você pode compartilhar com o seu irmão. Até amanhã na quinta de oração. Obrigada, Zita. Obrigada, Lila.